Olá, irmãos, bom dia a todos. Quero desanimar aqueles que, olhando para mim, vão querer partir para cima de mim, né? Quero desanimá-los porque daqui a pouco vai se levantar o Marion e ele está do meu lado, né? Então, acho que é bom pensar duas vezes quem vier para cima. Mas é uma alegria estar aqui. É muito bom também tratar desses assuntos com esses irmãos aqui, que são não apenas, digamos, debatedores, mas pessoas da mais profunda confiança minha, né? Isso é muito interessante. Como o nosso tempo é curto, né? Então vamos dar por aquecido já a nossa relação aqui. Vamos lá começar com o primeiro item lá. Esses três nomes estão aí, o Tomás de Aquino, o Martinho Lutero e o Papa Francisco. Se alguém não se incomodar com o Papa Francisco, podemos trocar por Mário Bergoglio, né? Eles têm um conceito sobre reforma, que reforma não é um evento estanque, mas é um constante vir a ser. Ou seja, a reforma ela tem que estar sempre presente dentro da igreja. A gente chamou a atenção Tomás de Aquino, está no século XIII, e lembrando que ele vem logo após uma grande mexida na igreja daquela época, que foi o encerramento da divisão do Oriente e Ocidente, e depois também de São Francisco de Assis. Mas a percepção dele foi essa, que a igreja devia estar sempre reformando, né? Martinho Lutero, quando fala isso, obviamente, ele não enxergava a reforma como um evento histórico, como nós vemos hoje, né? Ele, presente naquele momento que os fatos estavam acontecendo, ele enxergava que isso seria um processo que iria se encaminhar sempre, né? E agora, isso foi reatualizado agora com o Papa Francisco. O que é interessante nisso daí é que a gente perceber que pode haver uma distinção e que há uma distinção entre reforma e divisão. Acho que por muito tempo nós compramos um pacote único que estava dentro dele a reforma e a divisão. Mas são duas coisas muito distintas, né? Em tese, poderia ter havido a reforma sem ter havido a divisão. Mas como são muito parecidos, são contemporâneos praticamente, a gente comprou que isso daí faz parte de uma coisa só. Mas é como o joio e o trigo, são muito parecidos, mas são muito distintos também. Pela sua natureza, né? A questão da divisão e diabo tem a mesma origem na palavra, né? Então, a divisão é de natureza diabólica. E, por outro lado, a unidade, ela é de natureza divina. Essa divisão aconteceu durante a reforma do século XVI. Ela não somente retrocedeu a igreja, mas como também atrasou muita coisa. Imagine que dá para a gente medir, assim, historicamente, pelo menos 400 anos de atraso aí, né? O Concílio Vaticano II, em vez de acontecer no século XX, poderia ter acontecido no século XVI, naquele momento. E quantas coisas mais teria acontecido se não houvesse isso, né? Talvez, nesses 400 anos, até poderia ter acontecido já a volta de Jesus. Depois, partindo para o outro aqui, teve um reformador chamado Miguel de Servet, que ele divergiu, obviamente, da Igreja Católica, e ele foi condenado à fogueira pela Inquisição. Mas ele fugiu a tempo, antes de ser executado, e a Igreja Católica, então, mandou fazer uma estátua de cera dele, e queimou essa estátua na fogueira, simbolicamente, como se estivesse queimando, né? Mais tarde, ele, então, viveu errante, e até que o dia que ele cansou disso, resolveu se apresentar lá em Genebra para Calvino. E Calvino reuniu
todos os líderes da reforma e o condenou à fogueira. A ideia do Calvino era de decapitá-lo, mas os irmãos não concordaram com essa pena, resolveram queimá-lo, ele foi queimado de fato. E aí, não sei como diz o nome desse irmão aqui, o Sebastián Castellón, deve ser isso, e ele escreveu sobre esse fato, dizendo o seguinte, que matar um homem para defender uma doutrina não é defender uma doutrina, mas é matar um homem. E ele dizia que os hereges, aqueles que eram condenados por hereges, jamais poderiam ser mortos. Então não havia uma divergência de pensamento que justificasse um assassinato. Quando os genebrinos executaram o Servet, não defenderam uma doutrina, mataram um ser humano. Buscar e dizer a verdade tal e qual se pensa, não pode ser nunca um delito. Nada se deve obrigar a crer. A consciência é livre, dizia o Sebastián. Bom, e aí então, isso nos dá base para fazer uma analogia do que a gente ouve muito aí quando se fala a respeito contra a unidade. E, logicamente, o que se levanta é o seguinte, é a relação da falsa unidade. Então, falar da falsa unidade, aquela lá da Torre de Babel, como exemplo, tal, não é falar de unidade, mas é falar de falsidade. Assim como a gente fala de uma falsa verdade, não é falar de uma verdade, mas é falar de uma mentira. Então, parafraseando aí, matar um homem para defender uma doutrina, não é defender uma doutrina, é matar um homem. Então, quando nós falamos de unidade, nós não queremos fazer aqui uma apologia à falsa unidade, porque seria uma apologia à falsidade. Mas, a unidade é de unidade. A verdadeira unidade. Bom, nesse sentido, então, a verdade, eu tenho ela como um valor absoluto. Né? A gente vai ver um pouco mais à frente porque que podemos entendê-la como esse absoluto. Bom, a igreja de Jerusalém, toda vez que se refere a uma das igrejas no Novo Testamento, quer dizer, já são ali todas igrejas por excelência, né? Mas a de Jerusalém, ela é a top delas, né? A gente encontra lá exemplos para tudo de bom, tudo que se espera de uma igreja nos dias de hoje. E ela era uma igreja que tinha todos os motivos para se dividir. Ela reuniu lá saduceus e fariseus, né? Para nós, hoje, pensar em saduceus e fariseus não faz sentido nenhum, porque a gente nem sabe o que é isso, não vive essa realidade. A grosso modo, os saduceus cuidavam do templo, do ritual, do sacerdócio, né, das coisas que aconteciam no templo. Os fariseus, por sua vez, eles cuidavam da sinagoga. A sinagoga era o grande centro de ensino da palavra. Então, os rituais sediado no templo, o ensino da palavra sediado nas sinagogas. E eles eram fortes nisso, né? Marcavam presença. O poder dos saduceus era um poder, assim, político enorme, né? Eles tinham influência sobre todo mundo, toda a mística do sacerdócio, não somente sacerdócio bíblico, mas sacerdócio natural. Quando se pensa hoje numa tribo e fala do pajé na tribo, o pajé tem um poder político, né, muito grande. O sacerdócio, naquela época, também tinha um poder nesse sentido. E tinha lá também os fariseus, né, os fariseus que nós vimos muitas vezes debatendo com Jesus, tinham posições radicais, ortodoxas mesmo, né? E eles estavam convivendo dentro da igreja de Jerusalém. Lá a gente vai observar em Atos, logo no começo, que muitos sacerdotes aderiam à fé. Não sei por que a gente faz uma leitura seguinte, né? Que tratava-se de ex-fariseus e de ex-saduceus. Mas isso não era o caso, né? Eles continuavam a vida deles, né? Os fariseus também vão marcar presença quando eles eram daquela ala que achavam que
todo cristão deveria antes passar pela circuncisão. Então, eram pensamentos fortes que estavam ali. Além disso, também tinha os judeus nativos lá da terra, né? E tinha os judeus helenistas, que tinham criado a cultura grega fora, que vinham para lá também, que eram também pensamentos muito fortes ali. Os ortodoxos, liberais. Então tinha lá ricos e pobres. E se nós fôssemos pensar hoje como resolver isso daí, era fácil resolver, né? Vamos fazer a igreja dos fariseus, uma igreja voltada para o ensino da palavra, etc, etc. A igreja dos saduceus, uma igreja mais mística, né? A igreja dos helenistas, uma igreja mais liberal. A igreja dos judeus nativos, uma igreja mais ortodoxa. E assim teríamos várias igrejas em Jerusalém. Mas isso não aconteceu lá. Eles se firmaram em ter uma só igreja, porque um só era o corpo de Cristo. Se nós fôssemos trazer para a nossa realidade hoje, né, nós teríamos uma igreja em que palmeirenses e corintianos conviveriam com tranquilidade. Glória a Deus. Quem disse isso é um palmeirense, hein? Tem outro irmão aí, nem o corintiano. Parece que é. Os corintianos ainda não converteram. Ricos e pobres poderiam conviver nessa mesma igreja, e católicos e evangélicos poderiam conviver nessa mesma igreja, comunistas e capitalistas poderiam conviver na mesma igreja, porque o que difere essas coisas aqui, gente, não são relações de fé, são relações outras, né? Então, o Brasil gosta muito de futebol, e uns se afeiçoam ao Palmeiras, outros ao Corinthians, mas isso não é uma questão de fé em Jesus, né? Quando se tornam cristãos, o fato de ser cristão, estar no corpo de Cristo, é uma coisa que está acima disso. Então, essas coisas e outras, tantas que nos dividem, que nos separam, a maioria delas, na prática, não são questões de fé, mas são questões de relação com alguma coisa. Muitas delas, às vezes, têm relações de conhecimento, relações com doutrinas, tal, mas não é exatamente com a relação à fé. Então, nós podemos conviver hoje, né, como eram eles lá, descrito em Atos 4, né, 32, que era um só coração e a alma daqueles que criam, embora de origens diferentes. Bom, quando nós falamos em idade, com uma questão fundamental, ela não é só uma questão passada, que nós olharmos na igreja lá como viviam unidos os irmãos, não é uma questão presente, mas ela é, sobretudo, também uma questão escatológica. Então, há um consenso geral hoje que a unidade da igreja será um fato, será uma conquista que vai preceder a volta de Jesus. Há um consenso que Jesus não volta para várias noivas, vai ter várias esposas, mas uma só. Então, a igreja gloriosa que espera a volta de Jesus será uma igreja. Então, nós teremos que vencer essa etapa da divisão. A volta de Cristo também coloca a questão escatológica, que é uma motivação para a visão missionária, ação missionária e para a evangelização. 5 minutos. Ótimo. Que é as pessoas evangelizam, fazem missão na demanda da volta de Cristo. Mas, igualmente também é importante a volta de Cristo que a unidade se aconteça. E quando a gente descuida da unidade, é como a gente colocar coisas dentro de um saco furado. Você põe em cima, vaza embaixo. Mas quando você não olha embaixo, olha em cima, dá a impressão de que você está fazendo muita coisa, tendo muito lucro com isso. Mas pela falta de unidade, a unção, a presença de Deus, testemunho, né, está vazando, está escapando isso. Então, nós precisaríamos, além de evangelizar, de fazer missões e tal, também segurar isso que nós temos, né? Não podemos ter um saco furado com relação à unidade.
Quando a gente não vigia sobre ela, é permitir que o diabo fique saqueando aquilo que nós conquistamos, né? A unidade, por fim, é a nossa finalidade, é o fim último de nós, né? A gente não pode pensar em unidade com Deus sem pensar em unidade com os homens. Uma coisa leva a outra. Nós só podemos participar, e esse é o nosso destino final, é participar da Trindade, não que nós vamos ser, a Trindade vai transformar-se em uma quarta Trindade, mas é que nós somos enxertados nela em Jesus. Nós somos filhos no Filho de Deus, assim participamos da Trindade. Mas só tem um Jesus, só tem um Filho, com letra maiúscula, na qual nós podemos acessar, não tem mais que um. Então nós precisamos concordar, aqui antes de chegarmos lá, não é uma coisa que precisa ser resolvida lá, é resolvido aqui. E essa união com Deus, ela é tão radical, tão forte, que lá em João 17, no 11, no 21, no 23, vai dar um parâmetro que é o seguinte: assim como a unidade do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, com o Espírito Santo, é assim como nós participamos, assim como eles participam, né? Depois pode olhar esses versículos, que é bem claro. Amar a Deus todo o coração ficaria incompleto se não tivesse também a alma e as forças, né? Amar a Deus de todo o coração e da alma estaria incompleto se não tivesse também as nossas forças. Amar a Deus de toda a alma, todo o coração, a alma e as forças, fica incompleto sem amar ao próximo como a si mesmo. Então nós temos uma corrente de 4 elos. Amar a Deus todo o coração, todas as forças, toda a alma, né? Não exatamente nessa ordem, e ao próximo. Então, uma corrente aí de 4 elos, e a força da corrente ela é proporcional ao seu elo mais fraco. Então, se desprezarmos o amor ao próximo, o amor a Deus de todo o coração, alma, etc., fica também prejudicado. E queria deixar aqui um último slide. Eu posso ter a opção de ser um comunista, mas não posso ter a opção de excluir um capitalista da unidade minha com Deus. Poderia ser mais suave, né? Um capitalista aceitando o comunista, mas eu queria deixar desse jeito mesmo para radicalizar, né? E outra coisa, gente, comunismo não tem a ver com fé, mas com a relação com as matérias, né? Então, ser comunista não impede a unidade, né? Eu acredito que a unidade é uma verdade de valor absoluto, né? Que Deus nos abençoe e que nós, em algum momento, paremos de sangrar essa hemorragia, né, que está saindo cada vez mais dos nossos poros e voltemos para a unidade. Amém? Agora o calvinista capitalista vai falar, então. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 16. Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Eu preciso que você abra ou ligue sua Bíblia para você acompanhar o que eu vou falar, que eu espero que seja baseado nas Escrituras. Você pode depois questionar baseado nisso. O versículo diz assim: irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Eu vou ler novamente. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Se eu pudesse dar um título para essa nossa reflexão, eu queria chamar de Pelo bem da unidade, devemos dividir baseados na verdade. Ok? Então, de forma introdutória, se vamos falar sobre a verdade, é preciso que venha a definição da verdade. Precisamos definir o que é verdade para poder entender. E o primeiro aspecto da definição seria uma definição filosófica de verdade. A definição filosófica de verdade é que ela é uma declaração correta sobre a realidade. Isso é verdade, na perspectiva filosófica.
uma definição correta sobre a realidade. O que é realidade? Realidade é aquilo que está fora de mim, fora da minha mente, aquilo que existe independente do meu conhecimento. E o que é a verdade? A verdade é compreender o significado existente na realidade e fazer uma declaração correta a respeito desse significado que existe na realidade. Então, verdade é uma definição correta a respeito da realidade, e realidade é aquilo que está fora de mim. Essa é a definição filosófica. A definição bíblica é muito mais simples, mas, ao mesmo tempo, muito mais profunda. João 17, o Senhor Jesus disse que verdade é a palavra de Deus. Ele orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando falamos sobre a palavra de Deus, é óbvio que a palavra de Deus pode ter muitas manifestações, como o decreto eterno de Deus que gerou os céus e a terra, que criou os céus e a terra, ou Cristo como o verbo sendo a própria palavra de Deus, mas nós entendemos também que a Escritura também é a palavra de Deus. E nesse sentido, se a palavra de Deus é a verdade, e se a Bíblia também é a palavra de Deus, logo a Bíblia é a verdade. Se a verdade é uma declaração correta a respeito da realidade, e a Bíblia também é a verdade, a Bíblia contém e é a declaração correta a respeito da realidade. Isso significa que a Bíblia é o óculos por meio dele eu olho o mundo. A minha cosmovisão, a maneira que eu enxergo o mundo, deve ser formada pelas Escrituras. As Escrituras são o óculos pelo qual eu olho a realidade, porque ela é a verdade. E por que eu estou falando isso? Parece meio óbvio falar isso para cristãos, eu sei que você pensa isso, mas nós vivemos numa cultura em que a atmosfera dela é pluralista, relativista, subjetivista. Então, é como eu tentar argumentar para um peixe assim, você está dentro da água, e o peixe vai dizer, o que é água? A gente já nasceu dentro de um ambiente que relativiza a verdade de maneira tão intensa que nem sempre nós notamos que nós somos dessa forma. Mas o diagnóstico, para você perceber que você realmente está envolvido nessa doença ao redor da sua vida, é perceber que todas as pessoas que dizem que conhecem a verdade, geralmente são chamadas de arrogantes. Já parou para pensar nisso? Chesterton constatou isso há mais de 100 anos atrás, e ele disse, há uma mudança acontecendo, estava iniciando na época dele. E ele disse, a mudança é que estão redefinindo a palavra arrogância. Ela não mais é o desejo e a atitude de querer ser o centro e de querer ser louvado. Ela passa a ser agora a definição do que é convicção pela verdade. Chesterton disse isso. Ou seja, é colocado que a arrogância não é mais uma atitude do coração, mas ela está dentro da esfera do conhecimento. Porque eu clamo ou conclamo dizer que conheço a verdade, por isso sou arrogante. E isso, então, é combatido no meio cristão, dizendo que o verdadeiro amor, ele não se ensoberbece. Portanto, se o amor não se ensoberbece, eu não posso dizer que eu conheço a verdade. E se eu conheço a verdade, eu sou arrogante. E se eu sou arrogante, eu não tenho unidade, porque eu conheço a verdade. Ok? Então, se você pensa isso, quando alguém se levanta e diz, essa é a verdade, e isso é certo, e é isso que nós devemos fazer, e você olha para a pessoa e diz, você está se achando o dono da verdade? Você está dizendo assim para o cara, você é arrogante. Se você tem esse tipo de pensamento na sua mente, é porque você está profundamente mergulhado nos mares do relativismo, profundamente batizado nos mares do subjetivismo, do pluralismo. Cuidado com o que você pensa. Existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta pode ser conhecida, sim. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, e a Bíblia está escrita em português, meu irmão, são frases bem simples, é só você ler que você vai entender, tá? Então, nossa cultura está batizada dessa forma, e infelizmente também a igreja sofre com isso. Se você olhar a história da igreja, você vai ver sempre a história da igreja dividida entre dois lados, como o Haroldo falou, pessoas que são os caras que se voltam para a unidade relacional, e outros que se voltam para a pureza doutrinária. E é óbvio que essas duas coisas não são contraditórias, mas o problema é a ordem pela qual você as coloca. E eu quero afirmar, a verdade precede e é o fundamento da unidade. E quando eu digo verdade, eu estou falando as Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, é o fundamento pelo qual a unidade acontece. Ela não acontece em outra esfera.
E alguém poderá dizer, não, a unidade do Espírito. E eu digo, sim, e o Espírito é o Espírito da verdade. O Espírito não é um fantasma que passa por aí. O Espírito Santo é o Espírito que vivifica a verdade contida nas Escrituras. E sem Escrituras o Espírito não está falando nada. Portanto, a unidade é do Espírito, mas o Espírito é da verdade. Então, vamos para o nosso texto, ok? Está aberto aí? O apóstolo está dizendo, irmãos, quero que vocês tenham cuidado com os que causam divisões. Você vê, é uma preocupação apostólica divisões. Quem pensa que não é da vontade de Deus, que não é uma preocupação apostólica falar de unidade, falar de divisões, não está percebendo o que a Escritura diz. O apóstolo Paulo se preocupava com as divisões. Cuidado! Fique atento! Irmãos, eu exorto vocês que vocês tenham cuidado com aqueles que causam divisões. Então, é bíblico se preocupar com esse assunto. Mas qual é a atitude que a Escritura nos chama para ter em relação às divisões? Olha o versículo aí. Olha a ordem que o apóstolo Paulo nos dá no fim do versículo. Irmãos, eu quero que vocês cuidem, prestem atenção em relação a esses que estão causando divisões. E o que nós devemos fazer? Qual é a última frase ali? Afastai-vos deles. Que coisa estranha. Ele está mandando dividir daqueles que dividem. Ele está dizendo para se afastar daqueles que causam divisões. Se divisão fosse algo que nunca pode ser mexido, você jamais pode dividir, esse versículo estaria errado e a Bíblia não seria a palavra de Deus, mas ele está dizendo, afaste-se. Então ele está dizendo, porque a unidade é verdade, porque a unidade é vontade de Deus, eu devo dividir. Eu sei que é contraditório, é porque eu não falei o que está escrito no meio do versículo, por isso que parece uma contradição. Mas eu quero que você entenda, não é qualquer tipo de unidade. Se nós lermos em grego a palavra que ele fala sobre afastar, é eclino, que significa se apartar, desviar, dar as costas, se manter afastado, evitar alguém com determinação. Então nós temos que saber exatamente que tipo de unidade nós estamos falando. Porque Paulo diz que nós devemos nos afastar com determinação daqueles que causam divisões. Mas como nós podemos fazer isso? Como que se procede isso? O versículo ensina. Como pode a divisão ser uma atitude correta para curar a divisão? Como que isso existe? Como que pode existir isso? Olha a passagem no meio dela. Paulo fala sobre aqueles que colocam obstáculos para o ensino. Qual é o elemento aí que define por que vai haver uma divisão? Qual é o elemento que define de quem eu vou dividir? Aqueles que colocam obstáculo ao ensino das Escrituras. As Escrituras são a verdade. O elemento, a linha demarcatória que define unidade e divisão é a verdade, é o ensino. Ele está dizendo, cuidado com aqueles que estão afastando vocês, gerando divisão. Como? Porque eles estão colocando empecilhos ao ensino. E não é ensino no sentido do ministério do mestre, estão impedindo que o mestre ensine. Não, é doutrina. Algumas vezes nós falamos assim, não, nós não estamos unidos por causa de doutrina. Sim, nós estamos unidos por causa de doutrina, sim. Porque senão, por favor, chame os irmãos budistas. Por favor, chame os irmãos espíritas. Por favor, chame os irmãos islã. Porque não temos doutrina. Jesus não precisa ser Deus. Para que eu vou aceitar Jesus como Deus? Isso é só uma doutrina que divide.
Por que eu tenho que crer na doutrina da Trindade? Isso é só uma coisa inventada pela história, eu não preciso me apegar a isso. Para que crer na expiação vicária de Cristo? Isso é só um detalhe doutrinário que eu não preciso me preocupar. Mesmo, nenhum de vocês aqui, eu tenho certeza, ou quase certeza, ou quero ter certeza, que jamais negociaria qualquer uma dessas verdades. Você não negociaria o fato da existência de Deus, a divindade de Cristo, sua obra vicária. Você não negociaria isso. Então existem linhas demarcatórias da doutrina de Cristo que definem se eu posso ou não dividir. Se alguém não segue esse ensino, o ensino de Cristo, nós devemos nos apartar. E não estou falando apartar no sentido de não relacionar. Porque um exemplo da Bíblia, o apóstolo Pedro começou a se afastar do ensino dos apóstolos quando ele estava na Galácia. Era na Galácia? Não. Paulo está escrevendo aos Gálatas falando que Pedro fez isso, né? E ele, quando viu Pedro se afastando, não andando mais com os irmãos gentios, ele chegou e confrontou Pedro. Então a primeira atitude que você deve ter nunca é você dividir de um irmão e não andar com o irmão. É você ir confrontar ele, você falar, irmão, eu não concordo que você está fazendo isso. Ok? O chamado não é para dividir na primeira, o chamado é para confrontar com a verdade. Se você quer conseguir obedecer esse ensino, outra coisa que você precisa ser, ou não ser, o John Piper ensina isso. Não seja um cão farejador de heresia. Sabe, os cães farejadores de drogas, sabe o que eles não fazem? Você acha que você gostaria de comprar um cão farejador de droga para ficar na sua casa? Ser o seu cachorrinho de estimação? Jamais. Sabe por quê? Porque ele vai ficar o dia inteiro cheirando droga, ele não é um cachorro que vai ficar brincando e curtindo, não vai fazer isso. Tem irmão que jamais consegue celebrar a verdade da doutrina das Escrituras, porque ele está lá, esperando que hora do sermão do outro irmão ele vai errar para... aqui tem uma heresia, entendeu? Desse jeito você jamais vai conseguir ter unidade, é claro. Entende? O cão farejador de heresia não consegue ter unidade jamais. Mas isso não elimina o fato que existe uma doutrina, que existe uma verdade. A Bíblia diz, Romanos 6,17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viessem a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Existe uma forma de doutrina, que significa padrão. Existe um padrão de doutrina. Em 2 Timóteo 1, 13 e 14 diz, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então existe um bom depósito em nós, em cada irmão. Esse depósito é o padrão das sãs palavras, esse depósito é a forma de doutrina, esse depósito é o ensino dos apóstolos. Nós não vamos ter jamais unidade baseada na verdade, concordando em todos os versículos da Bíblia, jamais. Você não espere que a gente vai concordar em tudo. Mas existem fundamentos que não podem ser mexidos. Existe um padrão das sãs palavras, que são a linha demarcatória de o que é a unidade do corpo de Cristo e o que é um ecumenismo interreligioso. E o que define isso não é, eu sinto que você tem um espírito, e eu, meu irmão, sentir uma coisa que pode variar se você comer demais. Agora, se você tem a Bíblia, você tem a linha demarcatória. Ok? Terminou? Mais 5? Mais 5? Então... queria vender meu livro, estou falando um livro sobre doutrina. Então, se você tem a Bíblia, você tem a linha demarcatória. É óbvio que eu não estou falando sobre concordar em todos os versículos, mas existem fundamentos, como eu já falei, a pessoa de Deus, seus atributos, sua trindade, a divindade e a humanidade de Cristo, são fundamentos. O que Cristo fez na cruz são fundamentos, mas existem outros elementos que não são fundamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo, espero que não constrange, mas é um exemplo que me alegrou muito. Eu fui lá visitar o irmão Jorge, lá na comunidade deles, e eu vi que algumas irmãs usavam véu e outras irmãs não usavam véu. Sabe o que isso significa? Bom, se você se assusta com alguém que usa véu, é porque os irmãos leem a Bíblia, eles acham que é a palavra de Deus, então eles acham que eles devem usar, tá? E se você acha que é de outro jeito, beleza. Não importa. A questão é que ninguém está oprimindo ninguém a use o véu. Sabe por quê? Porque não é um fundamento.
É algo que vai colocando na edificação de uma comunidade. Deus vai falando, acho que isso aqui você deveria de fazer, isso aqui você não deveria de fazer, você deveria de proceder dessa forma, não proceder dessa forma. Cada comunidade vai encontrando verdades que nós podemos chamar de periféricas e que elas são acrescentadas, e algumas comunidades não acrescentam outras verdades. Mas existem verdades fundamentais que são inegociáveis. Existem comunidades que cantam com música e violão, outras com guitarra e bateria, e outras só com um livro de salmos, o saltério, e usam a norma regulamentadora de culto de Calvino e dos puritanos. Não é fundamento. Portanto, você pode fazer, ou pode não fazer, isso não é elemento de divisão. A maneira que você ora, a maneira que você canta, alguns elementos de doutrina não são essenciais, portanto, não são para divisão. Mas se nos elementos essenciais está sendo mexido, por exemplo, se Ário estivesse nessa reunião hoje aqui, Ário é aquele que, no passado, na história da igreja, é aquele que negou a divindade de Cristo. A história conta que ele era um homem doce e educado, gentil e polido, falando bem, falando bonito, mas falando que Cristo não era Deus. Se Ário estivesse aqui, e você começasse a ficar contra o que ele está falando, porque ele é um homem educado, você seria considerado um ogro na nossa cultura. Ele é um homem tão educado, por que você está falando contra ele? Porque o que ele está falando está errado. Então, muitas vezes, você vai precisar de ousadia para se posicionar em relação aos fundamentos, principalmente aos tempos que estão vindo. Definir quem é a pessoa de Jesus será o principal problema nos próximos dias. Antes da volta de Cristo, isso vai ser o principal problema. Se nós não tivermos um fundamento claro de que é nele, que é 100% homem, 100% Deus, que nós nos fundamentamos, se você não tiver isso claro, você vai fazer parte da igreja falsa, você vai fazer parte da unidade falsa. Então, era isso que eu tinha para falar. Amém. Deus abençoe a todos. Queria dizer, em primeiro lugar, que eu coloquei aqui os 70 vezes 7, já pedindo perdão para os irmãos. É quantas vezes vocês têm que nos perdoar. Então, bom, o segundo aspecto, eu não, sou professor universitário e também pregador da Palavra de Deus, mas eu não sei falar em 20 minutos. Então, já está tudo comprometido, porque a aula eu acostumei a 1 hora e pouco, né? Mensagem, o pessoal quer que seja 40 minutos, mas a gente fala 1 hora, 1h30, né? Então, vai ser um pouco difícil para mim. Mas, de qualquer maneira, eu procurei colocar aí o conteúdo, isso facilita muito e a gente procura não estender mais, né? Eu só queria, antes de iniciar, falar também que eu vou entrar assim, um pouco mais no lado emocional, não tão técnico, tá? Não tão assim, exegético na acepção da palavra. Mas eu só queria, o versículo que o Ângelo leu, eu gostaria de ler o versículo seguinte, começar aqui, não estamos começando ainda a discussão, mas só para fins didáticos, tá? Fins pedagógicos, né? O verso seguinte diz, verso 18, Romanos 16, 18, diz, porque esses tais não servem a Cristo. Então, desse você se separe. Eu gostaria de dizer que a unidade que a gente busca é para quem a gente imagina que serve a Cristo. Tá? Não existe uma proposta de unidade, nem minha, nem do Pedro Arruda, né, com alguém que não serve a Cristo, que não tem Jesus como Senhor, como centro da vida dele. Né? Então, eu gostaria assim, de deixar bem claro, só para fins pedagógicos mesmo. Né? Bom, então, eu fiz aí um levantamentozinho, coloco aí algumas fontes. Né? Como é que nós estamos hoje em termos de... Essa transparência não está muito boa, mas talvez a próxima esteja melhor. Hein? Ué, saiu? Está tão ruim assim que ela nem... Bom, desconta os minutos aí. Bom, então, em 1910, a população mundial era 1,8 bilhões,
e havia aproximadamente 600 milhões de cristãos. E aí, essas estatísticas mostram cristãos, o catolicismo também, né? Um percentual de 35%. Hoje, nós estamos com 7 bilhões de habitantes, um pouco mais que isso, né? Já há algum tempo passamos, e as estatísticas mostram, e tem várias fontes que coincidem, existem 2,1 bilhões de cristãos. Quer dizer, nós temos um percentual de 30% de cristãos. A Wikipedia fala que nós somos 28% de cristãos. Agora, se você colocar que esse 2,1 existe praticamente 1 bilhão e 100 bilhões de católicos, significa, e isso os católicos dizem mesmo, que nessas estatísticas muitos não são católicos praticantes, que não poderiam ser chamados de cristãos. Se você for considerar isso, então a participação hoje é muito pequena de cristãos em relação à população. De maneira geral, nós temos 5 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo, que não servem a Cristo, e isso é um número bastante assustador, né? Calcula-se também, essa daí eu peguei em algumas fontes, assim, que não é de tanta credibilidade, mas calcula-se que hoje nós somos 33 mil denominações de cristãos no mundo. 33 mil denominações de cristãos no mundo. Significa que existem pelo menos 33 mil papas. Não existe só o Papa Francisco, existem 33 mil. A gente começa a ver, né, principalmente a carta aos Coríntios, um aspecto interessante que eu gosto muito, assim, para a gente chamar a atenção. Acaso Cristo está dividido? Paulo usa essa expressão, chamando os crentes que participavam de divisões de crentes carnais. Ele define, né, que eram crentes. O que são crentes carnais? Quando ele entra na questão no capítulo 1, e no capítulo 3 ele vai falar de crentes carnais. Ele cita o caso de optar por Apolo, de optar por Paulo, então ele cita de crentes carnais, né? Nós estamos tratando de crentes carnais quando existe divisão. A próxima. Por outro lado, eu creio que Deus tem um sonho, e todos nós sabemos disso, né? Que o mundo conheça que Jesus Cristo foi enviado. Esse é o sonho de Deus, ninguém tem dúvida disso, né? Ele quer, esse é o propósito dele. Então, eu peguei alguns versículos em João 17, que todos conhecemos também, na oração que Jesus faz. Oração essa que nós podemos ser obstáculo para que essa oração se concretize. Não é? Quando Jesus pede, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que ele seja um assim como nós. Depois, no verso 21, rogo também, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ele usa 2 vezes essa expressão na oração dele, para que o mundo creia, eu sublinhei que tu me enviaste, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então, uma coisa é crer, outra coisa é conhecer. Mas o sonho de Deus é que o mundo conheça, ainda que nem todos creiam, que Jesus foi enviado, né? Então, a gente observa, e essa é minha forma simplória de raciocinar, que nós vamos poder alcançar esses 5 bilhões de pessoas. Quer dizer, nós desejamos que esses 5 bilhões de pessoas conheçam que Cristo foi enviado. Se vão crer ou não, é uma outra coisa. Mas, para que isso aconteça, Jesus está dizendo que só é possível à medida que a igreja for una. Não é? À medida que nós formos um, assim como Ele e o Pai são um. À medida que nós somos aperfeiçoados na unidade. Então, essa é a minha defesa, que eu vejo como o evangelismo no final dos tempos, né? Algo assim natural que vai acontecer, não tirando os métodos atuais que existem, mas é da unidade da igreja, ela sendo sinal ao mundo, num amor ágape, numa prática do perdão, numa prática de que se identifique aquela igreja primitiva, em que as pessoas olhavam e tinham simpatia por eles, não é? Tinham uma admiração por ver aquela igreja. Bom,
unidos pela cruz. O sangue derramado na cruz é quem nos liga a Deus e também uns aos outros. Nós precisamos entender, né, que o sangue de Jesus tem, vamos dizer, essa dupla função. Quando esse sinal, o véu do santuário, se rasgou em duas partes, de alto a baixo, em Mateus 27, 51, nós entendemos que, naquele momento, nós passamos a ter acesso a Deus pelo sangue de Jesus, pela morte, pela crucificação. Então, isso tem um significado muito grande para as nossas vidas, né? Então, a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou. Então, por causa da morte de Jesus na cruz, temos acesso ao Pai. Estamos purificados pelo sangue de Cristo. Nós temos trânsito livre na vertical. Agora, nós não precisamos mais de sumo sacerdote, não precisamos mais de intermediário. Então, nós temos esse novo caminho que é Jesus, que abriu para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Mas há também um outro sinal que eu entendo, que os evangelistas não narraram, mas que Paulo trata em Efésios 2. A gente sabe que no templo existia um muro, uma parede, que separava os gentios dos judeus. Não é? E pesquisando isso, esse muro que separava, se os gentios ultrapassassem esse muro, eles poderiam ser executados, era morte. Então, havia uma separação tão forte entre o povo judeu e os gentios, isso no templo, né? Não é um sentido figurado, mas um sentido real mesmo, em que eles não tinham relacionamento, contato, quando se tratava em assunto espiritual. Agora, eu pergunto, como é que eram esses gentios que iam ao templo? Será que eles iam por turismo? Ou será que eles tinham alguma identificação, ou alguma ideia de que realmente aquele era o Deus único, o Deus todo-poderoso, o Deus vivo, né? Eu imagino que havia uma tendência nesse sentido deles, né? E mesmo assim, eles eram desprezados, eles eram desconsiderados, né? Então, o que Paulo vai dizer para a gente? Eu não sei se no sentido simbólico ou no sentido literal, mas que esse também foi um sinal da morte de Cristo, que esse muro foi derrubado, que essa parede, a separação que existia, a partir daquele momento deixa de existir, ela cai. Volto a insistir, não sei se no sentido literal ou no sentido simbólico. Então, nesse momento, nós entendemos que o sangue, a morte de Jesus, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, e para que nós tivéssemos comunhão, relacionamento, amor, liberdade um com o outro, que também está em Cristo. Veja, na verdade, nós estamos partindo do pressuposto que ambos estão em Cristo, mas senão não tem condições realmente. Eu coloquei aí para ler o texto todo, em Efésios 2, 12 e 19, mas é um texto que todos nós conhecemos aí, e aí eu vou perder uns minutos preciosos, né? Mas o que esse texto fala, talvez a gente pudesse pelo menos ler um versículo anterior, Efésios 2, por favor, o verso 14, né? 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, quer dizer, ele derrubou, ele acabou. Assim como Jesus tira os pecados do mundo, ele tira a inimizade entre os irmãos. Sabe, é a mesma proporção, não tem como a gente não entender dessa forma. Aí ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma das ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse, esse é o versículo que nós colocamos, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Veja, a cruz destrói a inimizade
entre aqueles que creem, aqueles que servem a Cristo. Depois do verso 19, assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha, nós formamos essa família, isso a cruz nos leva. As barreiras foram derrubadas, agora nós formamos uma família de Deus, né? Eu coloco aqui uma referência a Pedro, né? Porque aqui Jesus diz que ele aboliu na sua carne os mandamentos e a forma de ordenanças, né? E como isso é difícil para a gente, como foi para Pedro, né? Pedro teve revelação que o que Deus purificou não considera imundo, porque ele tratava os gentios de uma forma totalmente diferenciada, né? Os gentios cristãos agora, né? E Paulo diz um momento para Pedro: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, se a gente for observar isso, e eu sei que teria que ter bastante tempo para ficar tentando falar sobre isso, né? Mas a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, nós vivemos muitas vezes dentro assim de uma exigência muito grande quando a gente fala em verdade em relação àquelas pessoas. Tem mais 5 agora, né? Porque ele assusta tanto esse negócio aí que que é para liquidar mesmo, né? Liquidar. Então, eu até para tentar, eu vi uma vez um fato assim que eu li, achei muito interessante. Isso quando estava no final já da Segunda Guerra Mundial, na França, havia um grupo de pessoas, né, que perderam, esse grupo perdeu um amigo, jovens ainda, e eles queriam enterrar. Eles esperaram os canhões acalmar, assim, já à noitinha, queriam enterrar o amigo dele que tinha morrido na guerra. E aí eles foram no cemitério, e na hora que eles entraram assim no cemitério, foi barrado por uma pessoa. Essa pessoa era um padre, e perguntou para eles: vocês são católicos? Ele é católico, esse rapaz aí que morreu? Ele disse: não, ele não é católico, ele é cristão, mas não é católico. Olha, então eu sinto muito que eu tenho aqui as minhas ordenanças, né? Os meus mandamentos, as minhas regras, ele não pode ser enterrado aqui dentro, eu lamento muito. Então, eles pegaram, não sabiam o que fazer, foram assim atrás da cerca do cemitério, e uns 2 metros depois da cerca, enterraram o rapaz lá, foram dormir, e no dia seguinte, eles voltaram para fazer com que uma cerimônia assim de despedida, né, nenhum parente, então eles gostariam de fazer alguma coisa. E quando eles foram procurar o local que eles tinham enterrado, eles não encontravam. E eles procuravam e não encontravam. Mas não é possível, né? Então eles rodavam e não encontravam o local. Aí eles voltaram para falar com o padre e disseram: olha, nós sentimos muito o que nós fizemos, mas nós tínhamos que enterrá-lo, e nós enterramos e agora nós não encontramos. Aí o padre disse para ele: olha, quando vocês saíram daqui, eu fiquei até meia-noite tentando dormir, não conseguia. Fiquei com uma dor na consciência. E da meia-noite às 6 da manhã, eu tomei uma decisão. Eu mudei a cerca de lugar. Eu derrubei toda a cerca e fiz uma nova cerca, por isso que vocês não encontraram. Irmãos, essa passagem, esse exemplo, fala muito comigo nesse sentido. Sabe, nós temos que baixar guarda quando nós estamos tratando com irmãos, com pessoas que creem em Jesus Cristo. Nós precisamos ampliar nossos limites, nós somos duros nas nossas posturas, né? Muitas vezes nós trouxemos herança, né? E eu fui uma pessoa assim, muito crítica a certas práticas de outros cristãos, né? Até que um dia Deus me quebrou, eu precisei ser quebrado por Deus, precisei ser quebrantado, precisei ter arrependimento. Depois, na hora das perguntas, eu queria tratar um pouquinho aí sobre, se coincidir algumas perguntas sobre esse assunto, da parte de perdão entre nós, essa dificuldade que nós temos. Então, eu gostaria assim de concluir, né, dizendo que é uma grande oportunidade que nós temos hoje
de contribuir, cada um de nós, para que essa oração de Jesus em João 17 seja concretizada, o sonho de Deus seja concretizado. Amém. Paz, irmãos. Podemos orar? Senhor, nós não sabemos nada, não podemos nada, mas como Maria estamos a teus pés, pedimos a tua graça, que a tua unção continue sobre nós, falando conosco. Sem ti, nada podemos. Que teu Espírito encontre espaço no nosso coração, na nossa mente, apesar de nós, faça a tua obra, Senhor. Obrigado por esse tempo e que a tua graça seja com cada um. Em nome de Jesus, amém. Prazer estar com vocês. Certa vez Spurgeon fez uma oração muito estranha. Senhor, envia-nos uma chuva de santa desordem. Porque havia uma unidade e uma ordem, porém como um cemitério. Não havia poder e a verdade estava sendo enterrada. E ontem eu estava pensando, parece que o Haroldo é uma das respostas de Spurgeon, né? Que ele gosta de criar choque, desafiar, confusão, mas isso é bom para ficar o que é autêntico, né? Até esse negócio dele aí, esse despertador, parece o despertador do desenho do Pica-Pau, que dá um susto na gente. No passado, lá no povo de Israel, a unidade era em torno da arca. Quando eles forem entrar em Canaã, o Senhor falou, olha, a arca tem que ir na frente sobre os ombros dos levitas, sacerdotes, e o povo tem que ficar 2.000 côvados de distância para não morrer. Se vocês passarem na frente, vocês vão morrer. O juízo de Deus vai vir sobre vocês. Isso daria, em média, 900 metros, né? Quase 1 quilômetro. Eles pisariam o Jordão, as águas se abririam e o povo entraria. Aquela arca é um tipo de Cristo. Sem a arca, não temos testemunho do Senhor. Temos o povo, uma democracia. Esse é um exemplo muito bom para nós, porque Deus quer que o seu povo seja o testemunho dele. E o John Stott, eu cito um livro muito interessante dele, chamado Cristianismo Básico. Ele fala o seguinte, a minha preocupação é chamar a atenção para uma das grandes tragédias da cristandade contemporânea. Numa palavra simples, essa tragédia chama-se polarização. Nós somos tendentes a ir de um extremo em detrimento do outro. Na nossa história recente, houve um teólogo que defendeu muito bem a teologia sistemática, chamado Louis Berkhoff. Ele vem da linha calvinista e é das mentes cérebres do movimento calvinista, mas tem algo que temos que ressaltar, que ele tocou em relação à trindade, e ele chamou de trindade essencial e trindade econômica. Porque em cerca de 20 séculos de história da igreja, quantas divisões por não entender esse ponto, de que Deus é o que é antes do seu propósito. Ele não começou a partir do seu propósito. Porque alguns, sem entender o que Deus é em essência, quando viram a economia, acharam que Deus era uma pessoa só. Outros acharam que ele era 3 deuses independentes. Mas, na verdade, é um só Deus, em essência e natureza, mas subsiste em 3 pessoas. E quem enviou o Filho foi o Pai. E isso foi um ponto muito interessante, que se alguns entendessem lá no 2º e 4º século, não teríamos tantas mortes, heresias e problemas. Por que estou tocando isso? Porque todo ataque que teve na Trindade, em relação à Trindade nos primeiros séculos, seriam os ataques que o corpo de Cristo enfrentaria. João já falou sobre Cristo, olha, ele não veio só por água, ele veio por água e também sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Uns querem só água, o outro só sangue. Mas ele é Deus feito homem, e não apenas um Espírito que veio sobre ele no batismo. Ele é 100% Deus, 100% carne.
E o Espírito dá testemunho disso. Aquele ataque frontal ao fundamento da igreja, que é Cristo, sua pessoa, sua obra e suas palavras, esse ataque também sofre o corpo de Cristo. Satanás quis dividir a pessoa humana da divindade. E ele também quer dividir o corpo de Cristo, nos levando a extremos. A cabeça é afetada, então o corpo pode ser afetado. E quando olhamos para esse ponto que o Haroldo pediu para falar em 20 minutos, a resposta do Spurgeon, eu enumerei algumas coisas aqui, vou pedir ao Eleazar para nos ajudar. Pode passar, Eleazar? O Stott também falou o seguinte: parece não existir outro passatempo de Satanás de que mais goste do que o de tirar o equilíbrio dos crentes. O equilíbrio está em seguir a verdade, mas é seguir a verdade em amor. É uma canoa com 2 remos. Se você tiver um só, você vai ficar dando volta. A lei veio por Moisés, e a graça e a verdade. Não é a verdade sem graça, né? Eles perseveravam primeiro na doutrina dos apóstolos, mas isso produzia comunhão. Uma doutrina que não produz comunhão não pode ser chamada de uma doutrina apostólica. É uma comunhão genuína, né? E aí vamos tocar na primeira parte, que lá foi uma introdução, a unidade essencial e a unidade econômica. Quando nós olhamos a oração de Jesus, ele fala para que todos sejam um como. Esse como é a base, esse como é a origem, esse como é o modelo de unidade. Nós não temos outra base nem outro modelo. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um, não no humanismo, não numa paz universal, não no movimento, eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. O que nos torna um? É a glória. Mas o verso 5 mostra que essa glória é a unidade da Trindade. É a unidade que existia entre o Pai, o Filho e o Espírito, que nós somos introduzidos pelo Espírito Santo. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Vamos lá, Elisaf? A unidade essencial é a fonte, ela é a base. A unidade econômica, ela é a expansão. O que eu estou chamando de unidade econômica? É quando a unidade da Trindade chegou até nós pelo Espírito Santo. Nós não podemos olhar simplesmente para o século XXI e tentar arrumar as coisas aqui. Nós precisamos voltar à origem de todas as coisas. A unidade essencial, ela é o fundamento. E a unidade econômica é a edificação. Sem fundamento, não há edificação. A unidade essencial é um fato imutável. E a econômica é um processo em andamento. Nós estamos num processo. Aí nós temos 3 níveis de unidade lá no livro de Efésios. O primeiro é a unidade do Espírito. O segundo é a unidade da fé. E o terceiro é uma unidade econômica ou uma unidade ministerial. Nós já vamos sobre isso. A unidade do Espírito é uma unidade espiritual. Todos que nasceram de novo são regenerados, estão nela. A unidade da fé a ser atingida é uma unidade teológica ou doutrinária, porque fé ali é o conjunto de verdades fundamentais. E a unidade econômica, a unidade orgânica do verso 15 a 16, é uma unidade ministerial. É uma visão clara que Deus nos dá, e essa visão nos governa a tal ponto que ela provoca serviço, ela nos mantém juntos. O que nos leva a não nos matar uns aos outros, porque às vezes nós nos odiamos,
É essa visão que governa. E ela nos restringe, nos encabeça e nos leva a nos submeter uns aos outros. Espera um pouquinho, Eliasaf. Eu posso crer na unidade do Espírito e eu posso ter uma unidade teológica ou uma compreensão teológica correta. Mas ainda assim, nós vamos estar divididos nos serviços. Vamos continuar. A unidade do Espírito temos que preservar, a unidade da fé temos que alcançar e a unidade de serviço temos que viver ou praticar. Doutrina também é assim. Existe o aspecto essencial e o aspecto econômico, ou os aspectos que são periféricos. O que é doutrina? E aí, irmãos, não vamos entrar em filosofia e tudo, mas, de maneira resumida, doutrina é um ensino. Doutrina é a didática. Doutrinas essenciais da Bíblia, ela tem relação com Deus e com a verdade do Evangelho. Não tem a ver com você e comigo, com a minha escolha. O que é fundamental é aquilo que Deus se propôs a revelar em relação a Ele e à verdade do Evangelho. Se nós não somos um na verdade do Evangelho, nós não temos fundamento. Né? Doutrinas fundamentais são ensinamentos na terra de verdades eternas e imutáveis. Elas não vão mudar. O aspecto econômico da doutrina tem relação com o corpo de Cristo. São ensinamentos relacionados à casa de Deus no nosso tempo. Disciplina, liderança, serviço, diaconia, pastoreio, batismo, ceia, tudo isso diz respeito à vida prática da igreja no nosso tempo. E aí nós temos um terceiro aspecto que eu estou chamando de doutrina de vida, que é a relação do cristão, são aqueles ensinamentos relacionados ao viver cristão, é a relação do cristão com o Espírito Santo. Eu acho que eu comi ali. Vamos lá, Lesaf? O primeiro ponto é a minha relação com a verdade de Deus, que é o aspecto fundamental. É a vida nas Escrituras. É a minha comunhão com os apóstolos, profetas e mestres. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, da Bíblia. O segundo aspecto é a minha relação com a casa de Deus. Vida e serviço na igreja, comunhão com pastores e irmãos. O terceiro aspecto é a minha relação com Deus, a minha vida em secreto, a comunhão com o Espírito Santo. Somente os que mantêm um viver cristão adequado em secreto, alicerçado nos fundamentos das Escrituras, podem viver a vida da igreja adequada em seu tempo. Terceira parte, o equilíbrio entre unidade cristã e pureza doutrinária. O que é e o que não é unidade bíblica ou unidade do corpo de Cristo. A gente vê que a unidade cristã, ela é a unidade em torno da pessoa do nosso Senhor. Lembra da arca do testemunho ao povo de Israel. Não é uma unidade em torno de outros ideais. E aí surge a máxima do pensamento cristão sobre unidade. Tem um outro autor, que eu acho que é o autor dessa frase, mas ficou endereçada a Richard Baxter. Em coisas essenciais, unidade. Ou seja, a nossa unidade tem que ser em coisas essenciais. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade ou amor. Lloyd Jones falou num livro chamado A Base da Unidade Cristã, eu recomendo esse livro. A doutrina é vital e essencial. Esta é a razão por que evangélicos se opõem ao movimento ecumênico. Eu não queria tocar nesse ponto, mas eu quero ressaltar só a questão que ele pensa. O movimento proclama uma declaração de fé, mas, de fato, é indiferente quanto à doutrina. Isso é uma exortação para nós, de não querer promover uma unidade que não seja em torno de Cristo. A unidade bíblica, ela é a extensão da unidade da Trindade.
Nós somos batizados para dentro da comunhão do Espírito Santo. O fundamento, ou os fundamentos, têm relação com a salvação. E a edificação da casa de Deus, ela tem relação com a recompensa. Não é porque podemos discordar de alguns pontos que não significa que nós não estamos no fundamento. Em muitas coisas vamos discordar, mas nos fundamentos nós temos que ter isso bem claro entre nós, né? O C.S. Lewis, falando sobre cartas, como é que é? Do Coisa Ruim ao meu sobrinho? Eu acho que é isso, né? Ele está ensinando um demônio a como enganar o seu discípulo, né? Ou as pessoas. Ele vai dizer que a maneira mais eficiente para desacreditar uma virtude ou a verdade é enxovalhar o seu nome, ou seja, introduzir associações que sutilmente alterem os sentimentos e percepções das pessoas, de modo que a palavra não signifique aquilo para o que foi usada. Irmãos, às vezes temos a palavra, mas o significado nós perdemos porque ela está misturada, por isso precisamos voltar ao essencial. E o A.W. Tozer, ele disse assim, interessante que as coisas são para nós não apenas o que elas são o que achamos que elas são. Isso quer dizer que a nossa atitude para com as coisas é provavelmente mais importante, afinal de contas, do que as próprias coisas em si mesmas. É estranho como um fato pode permanecer inalterado, ao passo que a nossa interpretação do mesmo altera-se com o passar das gerações e dos anos. Isso acontece com a maioria das verdades bíblicas. Precisamos de uma reforma de pensamento, uma revisão, porque às vezes as coisas que nós acreditamos que são, elas são de maneira subjetivas, mas não essencialmente. Elas não são de fato assim, mas nós herdamos algo diferente. E aí eu vou deixar alguns livros que eu gosto de recomendar, A Base da Unidade, do Lloyd Jones, Cristianismo Básico. Esse terceiro ponto é muito bom, História das Controvérsias na Teologia Cristã, e Enciclopédia de Temas Bíblicos, Respostas às Principais Dúvidas, Dificuldades e Contradições da Bíblia, do Gleason Asher e o terceiro, Roger Olson. Queridos, assim, tem mais alguma coisa, Elisaf? Acho que não, né? Não. Como seria bom se a gente entendesse isso? A base da unidade não são coisas exteriores. É a unidade essencial da Trindade que chegou a nós pelo Espírito Santo. Mas o que autentica isso são as Escrituras. Então, usando um termo do irmão Dino, o equilíbrio está em 4 pontos. As Escrituras, o Espírito Santo, a Igreja e a tradição. Não queima a tradição de 2.000 anos de história da Igreja. Não queira ir para um polo. Vamos permanecer no equilíbrio. Que possamos ser no essencial, flexível nas coisas não essenciais e, sobretudo, o amor, e o Senhor nos conduzirá à plenitude que provém dele. Amém, queridos.